Olá, sejam bem-vindos. Vamos começar com uma ideia que talvez surpreenda muita gente. Já pararam para pensar que uma parte gigantesca das nossas ações diárias não são, de fato, decisões conscientes? Pois é, são hábitos. Muitas daquelas escolhas que parecem ser nossas a cada dia são, na verdade, o piloto automático do nosso cérebro tomando as rédeas. Para entender isso, a gente vai mergulhar fundo. Primeiro, vamos dar uma espiada nesse mundo oculto do nosso cérebro, o tal do piloto automático. Depois, a gente vai decifrar o código por trás de como um hábito funciona, aprender a regra de ouro para conseguir mudar esses hábitos e, por fim, descobrir o segredo dos hábitos mais poderosos de todos, aqueles que podem transformar tudo. E para a gente realmente entender o quanto da nossa vida roda nesse piloto automático, vamos olhar para um caso fascinante, a história de Eugene Polly. O que aconteceu com ele revela uma coisa muito profunda sobre como o nosso cérebro opera. Essa pergunta aqui, ela é o ponto central da história do Eugene. Acontece que ele teve uma infecção viral muito séria que danificou a parte do cérebro responsável pela memória. Ele se tornou, assim, um verdadeiro mistério para a neurociência. A perda de memória dele era devastadora. Mas, no meio disso tudo, os pesquisadores começaram a notar uma coisa que, sinceramente, parecia impossível. Mesmo sem se lembrar de como chegar em casa, o Eugene conseguia fazer a sua caminhada diária e voltar. Era um mistério que desafiava a própria condição dele. E as ações dele mostraram que era uma outra parte do cérebro que estava no comando, os gânglios da base. Essa área estava operando puramente com base no hábito, sem precisar da memória consciente para nada. Era o piloto automático na sua forma mais pura que a gente pode imaginar. E foi justamente o caso do Eugene que ajudou cientistas a consolidar um modelo fundamental que explica como todos os hábitos funcionam para todo mundo. É uma estrutura que governa silenciosamente as nossas vidas. E esse mecanismo o cérebro desenvolveu por uma coisa bem simples: economizar esforço. É como um atalho mental, sabe? Simples, poderoso e que fica rodando ali em segundo plano o tempo todo. Para ficar fácil de entender, pense no café da manhã. Ouvir o despertador tocar? Essa é a deixa, o gatilho. Levantar e ir fazer o café? Essa é a rotina. E aquele primeiro gole quentinho e delicioso? Tá aí a recompensa. Esse ciclo vai se repetindo até que a ação vira uma coisa totalmente automática. Só que o que realmente faz esse ciclo girar sem parar? A resposta, curiosamente, não veio da neurociência, mas sim de um gênio da publicidade, um cara chamado Claude Hopkins. Foi ele quem descobriu o ingrediente secreto que faltava. O Hopkins, ele basicamente ensinou os Estados Unidos a escovar os dentes com a pasta Pepsodent. E ele não fez isso só oferecendo uma recompensa tipo um sorriso bonito. Não. O truque dele foi criar um anseio, um desejo por aquela sensação de limpeza e de frescor na boca. E isso aqui é brilhante, porque mostra que sem o anseio, o tal do loop do hábito é só um esqueleto, não tem energia. É o desejo, a antecipação pela recompensa que faz a gente agir. É o motor da coisa toda. Certo? Se os hábitos são tão poderosos assim, como é que a gente faz para mudar aqueles que são ruins? Bom, a resposta está numa regra bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. E essa sacada foi usada, por exemplo, pelo técnico de futebol americano Tony Dungy para transformar times que viviam perdendo em verdadeiros campeões. Ele não tentou apagar os velhos hábitos dos jogadores dele. Ele fez algo muito mais inteligente. Ele decidiu reescrevê-los. Olha que genial essa estrutura. A gente mantém a mesma deixa e também busca a mesmíssima recompensa. A única coisa que se troca é a rotina, o que a gente faz no meio do caminho. É uma substituição estratégica, sabe? Não é uma eliminação na marra. Com essa estrutura, a gente ganha um caminho claro para redesenhar de forma consciente esses comportamentos automáticos. É quase um manual de instruções prático para a mudança. Agora, tem um detalhe: alguns hábitos são mais importantes que outros. Eles são tão poderosos que têm a capacidade de criar uma verdadeira cascata de mudanças positivas. Esses são os hábitos que, quando a gente consegue mudar, eles meio que desarrumam e refazem todos os outros padrões ao redor. São como aquela primeira peça de dominó que, quando cai, derruba todas as outras em sequência. E o foco singular dele chocou todo mundo em Wall Street. Mas o que ele fez foi uma verdadeira aula de como usar um hábito angular de forma magistral. O'Neill tinha uma crença.
Para conseguir zerar os acidentes, a empresa inteira teria que se transformar. A comunicação, os processos, a cultura, tudo teria que mudar, desde a base. E o resultado de focar nesse único hábito angular, a segurança do trabalhador. Olha só, o lucro líquido anual da Alcoa cresceu 5 vezes, ou 500%, durante a gestão dele. A lição que a Alcoa nos deixa é muito clara. Mudar um único hábito que seja a peça-chave pode iniciar uma reação em cadeia que acaba transformando tudo ao redor. E é por isso que esses hábitos têm um poder tão desproporcional. Focar em um deles é a alavanca mais eficaz para a mudança. É muito mais poderoso do que tentar consertar tudo de uma vez só. No fim das contas, o poder de refazer as nossas rotinas geralmente não está numa mudança gigantesca, mas sim em identificar aquele único hábito crítico, aquele que vai iniciar a cascata de mudanças. E a grande questão que fica no ar é: qual seria o hábito-chave, o primeiro dominó, capaz de derrubar todos os outros?